Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Que bom que nós estamos novamente reunidos para estudar o Sagrado Livro. Parabéns a você que liberou esse tempo para estarmos estudando a Bíblia, não é? Parabéns! Eu quero cumprimentá-lo muito carinhosamente por causa disso. Estamos aqui porque desejamos aprender mais do amor de Deus. E estamos nesse Evangelho de João, que é um evangelho muito especial, cheio de assim simpatia, né? Cheio de uma vida pessoal, é muito pessoal. Então, eu quero orar com vocês para nós iniciarmos esse estudo. Querido Deus, agradecemos por mais uma semana estarmos em tua santa companhia. Temos aqui como relatar o cuidado de Deus por nós, o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor nos apoiou, nos impulsionou e nos animou no Santo Evangelho. Abençoa agora, Senhor, o nosso estudo, pois nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia, pastor. Bom dia, Vanju, bom dia a todos, né? De fato, é muito gratificante quando nós percebemos que os nossos irmãos tiram um tempo para conhecer mais de Deus, para estudar mais a palavra de Deus, sabendo que desta forma Deus consegue direcionar a cada um para que cada um tenha felicidade, né? Tenha paz, alcance o melhor que é possível dentro dessa vida, apesar das nossas limitações e restrições. Essa vida nós somos muito limitados, né? Mas Deus, apesar dos pecados, das limitações, dos problemas, das adversidades, apesar de tudo isso, Ele consegue fazer com que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida de paz, né? Uma vida de esperança, né? E é tudo isso que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, traz, né? Ele traz essa perspectiva da adversidade, porque João ele relata muito essa questão das adversidades de Jesus, né? Até João relata o sofrimento dele na oração, a angústia. É João que relata a ansiedade de Jesus tão grande que ele chega a transpirar sangue, né? Então, ele mostra as adversidades, mas ele mostra a fé, ele mostra a esperança e ele mostra a vitória, né? Que é isso que nós devemos compreender, que em todas as coisas, em Cristo Jesus, como diz a Bíblia, nós somos mais que vencedores. Que bom, né? Mas, porque vencedor já é uma coisa boa, né? Sim. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, né? Você sabe que, irmã João, uma vez assistindo uma entrevista com aquele lutador, o Popó, lutador de boxe, eles estavam fazendo uma entrevista com ele e com a esposa dele. E ele estava numa fase se aproximando de uma igreja cristã evangélica, né? E o que chamou a atenção da esposa dele foi essa expressão que ela deve ter ouvido na igreja do pastor ou de algum estudo bíblico, essa expressão mais que vencedor. E ela falou algumas vezes isso na entrevista, e o entrevistador, né, chamou a atenção dele porque ela estava repetindo a expressão, e o entrevistador ele fala, o que isso quer dizer para você? Né? O que é ser mais que vencedor para você? Porque cada um interpreta de um jeito. Né? E sabe que eu gostei muito da analogia que ela fez, usando a própria experiência de vida, a analogia que ela fez com Jesus Cristo, né? Ela falou, ser mais que vencedor é assim, eu não preciso lutar, é meu marido que luta, né? Mas eu posso usufruir do que ele ganha. Ah, que lindo! Né? E nós usufruímos do que Jesus ganhou para nós. É ele que lutou. Né? Então, a gente não lutou como ele, nós temos as nossas lutas, né? Mas nós não lutamos como ele, né? Mas ele lutou e venceu.
E nele nós somos mais que vencedores, porque a gente não precisa ir para a cruz, mas vencemos a cruz porque ele venceu. Né? Então, eu gostei muito dessa analogia dela. Né? Eu não preciso lutar, mas usufruo do que ele conquistou. Bom, e nós estamos usufruindo do benefício que Jesus trouxe para nós. Do benefício da graça, do benefício da salvação, do benefício do Espírito Santo presente, que era uma coisa que não existia antes, a presença do Espírito disponível a todos o tempo todo. Isso vem depois do evento de Pentecostes. Né? Então, esse acesso livre que todos têm à presença de Deus, isso é algo fantástico, né? Dentro da experiência da espiritualidade, porque todos têm a oportunidade de compreender, crescer e alcançar a felicidade. E uma coisa muito importante para nós, que Jesus conquistou através da graça, é a paz que nós podemos usufruir hoje em dia, né? Sim. Que o mundo está conturbado, agitado, mas nós, quando confiamos em Jesus, existe uma paz que nos... Sim, como diz a Bíblia, né? A paz que excede o entendimento. O que quer dizer isso? Né? Por que uma paz que excede o entendimento? Porque essa paz, ela não depende da ausência de conflito. Isso. Porque a pessoa acha que paz é não ter problema. Né? Não, paz é saber resolver o problema. Isso. Paz é ter confiança. A paz bíblica, ela está muito relacionada à confiança. Eu gosto muito do Salmo 112, né, falando nesse aspecto de paz e confiança. Porque o Salmo 112, ele vai falar, assim, no versículo 8, se eu não me engano, ele vai falar assim, que aquele que teme ao Senhor não teme a más notícias, né? Porque o seu coração nele confia. Né? Então, o que acontece? Não temer a más notícias é ter paz. Porque pode vir o que for, a gente vai sentir, nós somos humanos, nós vamos sentir o impacto, mas a gente sabe, tudo vai ficar bem, tudo será resolvido. O poder de Deus é capaz de colocar tudo no lugar. E Ele nos concede sabedoria para isso. Então, essa confiança de que Deus está conosco e nos dá sabedoria para resolver os problemas é que traz paz. Exatamente. Então, neste domingo, né, nós vamos avaliar essa questão dos sinais de divindade. Sim, e já começamos com essa palavra que João coloca. João, em todo o evangelho escrito, João nunca utiliza a palavra milagre. Né? É sinal. Sinal, porque João, né, até nosso estudo, na primeira lição do nosso estudo, ele começa do fim. Isso. Né? Ele começa do fim mostrando algo bastante interessante, que João, ele no final, ele fala que Jesus fez muito mais coisas do que foi escrito, mas tudo que foi escrito era um sinal de que ele é o Filho de Deus. Né? Então, por que João não utiliza a palavra milagres e ele utiliza a palavra sinal, né, no lugar, sinais? Ele utiliza a palavra sinal porque tudo o que Jesus fez era um sinal de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, de que ele é realmente o Salvador. Né? Então, o que eles precisavam naquele momento? Eles precisavam de sinais que comprovassem que Jesus realmente era o Filho de Deus. E esses sinais, todos que eram necessários, João registrou. Então, é por isso que ele não usa a palavra milagre. Jesus não curou um cego para fazer milagre. Ele curou o cego para mostrar que ele era o Filho de Deus e tinha poder de dar visão. Né? De dar visão espiritual, de dar visão para a vida, de corrigir a visão que estava errado. Então, eram sinais, né? E não simplesmente um milagre para curar uma pessoa, mas para curar a humanidade. E através de uma cura física, ele elaborou curas espirituais muito mais profundas, né? Não, aquela pessoa em si, ele curou fisicamente, mas o sinal é que a humanidade toda seria curada de algo muito maior.
que é a questão de ver, né, o Filho de Deus, né? De ver o Filho de Deus e ver além dos olhos humanos, mas ver com os olhos da fé, né? Porque é isso que nos interessa de fato. Porque, afinal de contas, na nossa geração, aliás, já tem muitas gerações que ninguém viu Jesus fisicamente. Fisicamente, Né? nós conhecemos essa, talvez um vislumbre, né? Mas ninguém sabe como é fisicamente Jesus. Mas isso não importa, porque na nossa experiência de fé, nós podemos falar que nós vemos Jesus todos os dias. Porque ele dá um apoio para a gente. Né? A sua direção, os seus ensinos, o bem que ele nos traz através do que ele apresenta, do que ele ensina, faz com que nós vejamos de fato ele. É a experiência de Jó. Jó nunca viu a Deus fisicamente, mas quando ele tem uma experiência íntima, pessoal e forte, ele fala: olha, antes eu te conhecia. Só de ouvir falar. De ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está falando dos olhos da fé, porque os olhos físicos dele não viam Deus. Né? Com certeza. Mas o que ele fala, olha, agora a sua presença é tão grande e é de uma forma tão intensa que eu posso ver. Né? A gente pode falar que pela fé, a gente pode até apalpar a Jesus. Né? Porque a gente não é simplesmente um sentimento de crença. Eu acredito que ele existe. Não, eu sei que ele caminha comigo. Eu sei que ele está presente. Eu sei que ele está cuidando de mim. Ele ajuda a resolver. Ajuda a resolver, me dá discernimento, me dá direcionamento. Né? Então, isso é o ser cristão e caminhar com Jesus. Que é o que o salmista fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Então, assim, eu vou passar pelo vale? Vou, mas ele vai estar comigo. Tem coisas, nós passamos aflições nesse mundo que são, assim, fortes, né? Para nós que somos seres humanos. Mas, em compensação, nós temos uma segurança. Jesus está nos segurando, está nos sustentando. Sim. Nunca vai nos deixar, né? Que nem Isaías falou, não te deixarei. Não te deixarei. Então, aqui tem um texto interessante que eles colocaram para memorizar, né? Então, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ai, que lindo, né? Aqui ele está dentro do episódio da ressurreição de Lázaro. E ali existe um momento muito comovente, porque Jesus, no registro bíblico, Jesus só chora 2 vezes. Né? 2 vezes ele apresenta o choro. Ele apresenta o choro por Jerusalém, e ali ele chora por todos. Jerusalém representando a humanidade, não só a cidade em si, mas representando a humanidade. E aí Jesus, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, né? Vós que matam os profetas, né? Ou seja, nós enviamos pessoas para explicar Deus para vocês e vocês recusam, vocês não aceitam. Então, Jesus se entristece com isso, quando a pessoa rejeita a palavra, rejeita o ensino. Por isso que nós ficamos muito gratos quando temos nossos irmãos que nos acompanham pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, porque são pessoas que agradam o coração de Deus ao se dedicarem em conhecer mais dele. Né? E aí, Jesus ele chora, né, por Jerusalém, representando a humanidade que o rejeita. Mas no caso aqui de Lázaro, ele chora por uma pessoa, né? Por um amigo. Isso mostra que ele não está olhando simplesmente para o todo, mas que ele está olhando para você. Né? Ele pode olhar para cada um de nós. Ele olha para cada um de nós porque ele é amigo de todos.
né? E ele quer que todos se salvem, ele quer que todos tenham a experiência da ressurreição para a vida eterna, né? Então é o que João relata no texto aqui, né? Quando o texto aqui coloca é João 11, 25 e 26, o que ele coloca? Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. É uma expressão curiosa porque parece uma redundância, né? Porque ressurreição já é vida, né? Né? Ressurreição é vida. Mas por que Jesus coloca isso? Eu sou a ressurreição e a vida. São duas coisas que Jesus está classificando diferente. Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, no seu contexto total, e quando nós chegamos àquele momento que nós conhecemos como juízo final, nós vemos ali que nós temos duas ressurreições, né? Uma ressurreição para o julgamento e morte eterna, e outra ressurreição para a vida eterna, né? Então Jesus ele está falando: eu sou a ressurreição para a vida, né? Para a vida eterna. A intenção de ressuscitar em Jesus é para a vida, não é para a morte. Não é para julgamento, mas é para salvação. É essa a intenção de Jesus. Então ele fala: eu sou a ressurreição, né? Mas a ressurreição para dar vida eterna. Não só a ressurreição para esse momento aqui, porque ele ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu de novo. Viveu alguns anos, né? Viveu alguns anos e morreu de novo. Mas Lázaro tem garantia de vida em Jesus, de vida eterna, assim como todos nós podemos ter. Que bom, né? Que bom. Então, assim, o desenrolar do assunto, ele continua iniciando aqui no domingo, como o milagre do alimento dos 5.000. Que coisa, Sim. né? Jesus alimentou 5.000 pessoas, mais as esposas, os filhos, né? Deve ter dado o quê? Uns 10.000, 15.000? Sei lá. Sim. É muita gente. É muita gente. 5.000 já é muita gente. Né? E o que ele usou para alimentar essas pessoas. Né? Então, foi tão pouco, né? É tão pouco. A gente fala, né, que certamente tinha um gordinho ouvindo a palestra de Jesus. Porque é gordinho que leva lanche para a palestra. Né? Ela vai demorar, eu vou sentir fome, já vou levar um lanchinho. E era só ele que tinha um pouquinho. Para ele, né? Só Né? para ele, olha que loucura. E daí Jesus ele pergunta para os discípulos, né? Porque Jesus ele fala para os discípulos: olha, a gente tem que alimentar esse povo. E os discípulos até respondem com uma certa ironia. Como que nós vamos fazer isso, né? Onde é que a gente vai achar uma padaria, né? Para de uma hora para outra chegar lá e comprar lanche para 5.000 pessoas? Né? Não tem estabelecimento comercial que tenha essa capacidade. Né? Então, é impossível fazer isso. Daí Jesus faz uma segunda pergunta para os discípulos. Ele fala: ninguém tem nada? Né? Entre eles ali, ninguém tem nada? Ele fala: ó, é um menino ali. Então, eu acho interessante a postura de André, porque André era curioso. Sim. Ele ficou procurando, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa aqui. Né? Porque, na verdade, o que dá para entender é que eles estavam querendo ver o que Jesus ia fazer. Né? Eles estavam assim, surpresos, talvez. Porque ninguém tinha ideia. Né? Assim como hoje, nós não temos ideia do poder de Deus para resolver os nossos problemas. Né? E como Deus tem resolvido. E como Deus resolve, e como Deus cuida da gente. Então, independente da dificuldade, por mais absurdo que seja, porque 5 pães 2 peixes. e 2 peixes para 5.000 pessoas, né? Para que serve isso? Para que dá isso? Então, quando André vai procurar, quando os outros discípulos falam, eles estão naquela expectativa. Tá,
deixa eu ver aqui o que que tem, né? E o que que eu vou fazer com isso? O que que Jesus vai fazer com isso? Então gerou uma expectativa. E daí ele apresenta, olha, tem isso aqui, 5 pães e 2 peixes. O que que vai fazer com isso? E aí Jesus faz uma coisa maravilhosa, né? Ele agradece, né? Ele agradece, né? E no agradecimento dele, ele fala uma expressão de fé como sinal para a gente imitar, para a gente fazer igual, né? Ele fala, Pai, eu sei que para o Senhor tudo é possível, né? Tudo é possível, né? Ele dá graças, coloca de volta no cesto, vira para os discípulos e fala, vai lá e distribui, né? Eles distribuem para todos, para os 5.000 e para mais, porque tinha mais gente ali. Porque quando a gente faz essa conta de 5.000 e fala que tem mais, fala, então a Bíblia está errada, porque está marcando 5.000 lá, mas não é, porque a contagem era feita só pelos homens, não se contava mulheres e crianças. Então a gente sabe que tem mais por causa disso. Mas mesmo que fosse só os 5.000, já é muita gente. Né? Eles ali distribuíram o alimento para 5.000 e no final ainda fala que sobraram 12 cestos cheios. Então, essa numeração, né, 12, né? É a gematria, né, que a gente fala. Isso. Né? Quer dizer, Jesus também estava pensando em todo Israel. Ele estava ensinando. 12 na gematria hebraica significa discipulado. Né? Ele estava discipulando, ele estava ensinando. Tanto que na segunda multiplicação dos pães, não sobra 12, sobra 7. Né? Porque o 7 já é para ter aprendido. Né? Já é para saber fazer. Né? Então, no primeiro ele ensina 12, no segundo já é para saber fazer. Sobra 7. Né? E a questão de ser 12 tribos de Israel, porque Deus está ensinando o povo como se portar. 12 discípulos, porque Jesus está ensinando as pessoas como se comportar. Né? Então, 12 ele é sempre relacionado ao discipulado. Né? E Jesus ele promove isso e trazendo a ideia de João. Para que ele faz isso? Como sinal. Né, como sinal. Que sinal? Né, de que Jesus não vai deixar ninguém numa adversidade que ele não possa resolver, mesmo diante das maiores impossibilidades humanas. Que era uma impossibilidade, né? Achar comida para tanta gente num deserto, né? Porque eles estavam num lugar desabitado. Sim, mas mesmo se eles estivessem no centro da cidade, do lado de um restaurante, não teria, né? Não teria como. É humanamente impossível fazer isso. Então, o que João fala, isso feito é um sinal de que ele era o Messias, porque só Deus pode resolver esse problema. Exatamente. E tem problema nosso que só Deus resolve mesmo. Quantos problemas só Deus pode resolver? Muitos. Né? Tem uma música da Aline Barros que eu gosto bastante, e ela fala assim, quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Né? Porque o que é difícil a gente faz. Né? Mas quando se torna impossível, só Deus. Então, e a Bíblia fala, né, o texto de Lucas, né, Lucas 2, para Deus não há impossíveis. Né? Isso mesmo, né? Então, o milagre, ele ocorreu numa época de Páscoa, né? Sim. Essa época também que tem um sinal muito forte, né, a respeito do Cordeiro que traria o sacrifício pelos pecados. Tanto que na expressão da liturgia católica, se referindo à Trindade, porque o Deus triuno é único em 3 pessoas, então se referindo à Trindade, ele traz a ideia de Jesus na Páscoa, e ele usa aquela expressão, que é responsivo para a igreja, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e daí a igreja responde, tem piedade de nós. Ele fala 2 vezes, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós,
e a terceira vez, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Né? A questão é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a expressão da Páscoa. E João, ele trata desse assunto também como um sinal em Jesus, porque Jesus é o Cordeiro, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele identifica muito bem isso, né? No início do livro, inclusive, né? Sim. Então, o Cordeiro de Deus. Eu tenho um amigo muito querido, padre, né, que muitos conhecem, que nos acompanham aqui na rádio conhecem, que é o Padre Wilson, da paróquia em Ouro Verde. E eu gosto muito da mesa que ele tem na igreja, né? Porque é uma mesa muito bonita, de madeira maciça, entalhada, né? E o entalhe que foi feito ali é muito bonito com essa ideia do cordeiro, porque o entalhe, ele é o cordeiro, que é Jesus, ele é o cordeiro que está na frente do cordeiro o rolo dos 7 selos, né? E a pata do cordeiro está quebrando o primeiro selo. Né? Então é muito bonito porque mostra aquilo que João fala em Apocalipse, quando ele começa a chorar porque não tem ninguém digno de abrir o selo, né? E vem o anjo e fala para João, João, não chore, né? Porque tem um que é digno, que é o Cordeiro, né, de Deus. É muito bonita essa imagem. Então, quando João traz essa ideia da Páscoa, ele está trazendo a ideia de Jesus como Cordeiro, mas acima de tudo, aquele que pode perdoar e nos remir de todos os pecados. E hoje, não, sabe, as pessoas às vezes acham que são impuras para vir à igreja, né? E não existe impureza que Deus não possa limpar. Para começar, que se a pessoa fosse esperar ser puro para ir à igreja, ninguém iria, nem o pastor, né? Né? Nem o líder religioso não iria, porque todos pecaram. O texto de Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, nós temos essa questão do pecado. Hoje, até na meditação matinal, a gente estava refletindo sobre algumas questões, e a pessoa que estava ali conduzindo a meditação, ela falou assim, mas nós temos a corrupção do pecado e o pecado nos leva sempre a olhar para o mal que está em nós, para aquilo que é negativo. Falei, isso é a percepção do pecado, mas Deus não nos olha assim. Porque nós, por causa do pecado, nós esquecemos de um detalhe que é muito importante, né? Deus nos fez, em primeiro lugar, a sua imagem e semelhança. E como é Deus? Santo e perfeito, né? Então, ele nos fez santos e perfeitos. Qual que é a declaração de Deus quando ele nos fez? Tudo que ele fez é muito bom. Depois nós temos o texto de Efésios capítulo 2, que fala que nós fomos criados para boas obras, né? Então, a Bíblia toda, ela nos chama a atenção para que Deus nos criou para o bem, em santidade, para fazer o bem. Então, por que a gente só olha para o mal? É uma tendência, né, da natureza, está no DNA nosso, né? Infelizmente, está na corrupção, né? Mas na essência, nós conservamos a bondade de Deus. E graças a Deus. Por isso que, apesar da criminalidade, apesar dos problemas que o mundo oferece, a maioria da população ainda é boa. Uhum. E mesmo aqueles que são criminosos, tal, dependendo do jeito que a gente tratar, eles vão chorar. Ser restaurados. Ser restaurados, porque a essência de todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Muito bom isso, né? A questão de que foi prometido um profeta semelhante a Moisés, né? E Jesus veio nessa superioridade, né? Porque na realidade ele não era só semelhante, ele era superior.
Ele era muito superior, né? Mas semelhante no sentido daquele que explica a palavra, aquele que interpreta a lei, né? Então, essa que é a questão da semelhança. Porque Moisés era um líder que conduzia o povo, Isso. e era Moisés que falava diretamente com Deus e passava ali as diretrizes para o povo. E Jesus vem nesse mesmo modelo, né? Por que Jesus vem nesse mesmo modelo? Porque ainda a gente não tinha o evento do Espírito Santo. Então, precisa do sacerdote, precisa do profeta, precisa do líder. Hoje todo mundo tem acesso, né? Agora, apesar de todo mundo ter acesso, se não houver estudo, não houver busca, não houver oração, não houver dependência de Deus, não funciona. Então, a pessoa tem que buscar, né? Tem que estar interessado. Deus ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Né? Então, e daí ele fala: e quando você fizer isso, eu serei achado por vocês. Eu vou me permitir ser encontrado, né? Mas eu tenho que ir atrás. Né? Não adianta eu só ficar reclamando: a vida está ruim, as coisas não resolvem, estou cheio de problemas. Você tem Deus que pode resolver todas as coisas, mas quanto mais você resiste à direção de Deus e tenta resolver as coisas pelo seu próprio esforço, você pode até resolver, mas com muito mais dificuldade, com muito mais trabalho, com muito menos tranquilidade, né? E Deus, ele quer que nós vivamos da melhor maneira possível aqui. Ele não quer que ninguém sofra. Assim, é muito bom a gente estudar isso para ficar confortado com essa mensagem. Né? Então, aqui, quando fala, né, a respeito desse profeta, né, semelhante a Jesus, eu gosto muito da conversa de Nicodemos com Jesus, em João capítulo 3, né? Porque quando Nicodemos chega perto de Jesus, aqui em João capítulo 3, no versículo 2, olha o que a gente tem aqui. Este, que é Nicodemos, né? Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Né? Então, o que Nicodemos está falando? Nós sabemos, ele usa a expressão de mestre aqui, porque ele está falando de mestre para mestre, mas seria um correlato da expressão do profeta. Né? Nós sabemos que o Senhor é um profeta da parte de Deus, e ele coloca aqui. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Então, é uma coisa superior, né? Sim. Né? Então, o que Jesus apresentava, que João chama de sinal, era exatamente por causa disso, que é o que Nicodemos reconhece, e olha que ele reconhece já logo no começo do Evangelho. Né? Bem no começo, ele fala: ó, o que o Senhor faz, se Deus não estiver junto, é impossível. Não tem como nenhum ser humano realizar. É por isso que, muitas vezes, Major, as pessoas... Hoje existe um questionamento muito forte a respeito das ações de fé. Será que existe mesmo? Será que resolve mesmo os problemas? Será que Jesus intervém a nosso favor? Né? As pessoas começam a duvidar, porque os milagres extraordinários não são mais vistos. Né? Tem a ciência, tem a tecnologia, tem um monte de coisa. Né? Mas a gente não vê um cego voltar a enxergar assim, numa ação espiritual miraculosa, um milagre extraordinário. A gente não vê uma pessoa com paraplegia, por exemplo, voltar a andar, né, do nada, né, sem fazer tratamento, sem ter fisioterapia, sem nada, simplesmente voltar a andar. A gente não vê esse tipo de milagre. Né? Mas nós temos a ciência que nos ampara. E pelo fato de não ver mais esse tipo de milagre, as pessoas começam a duvidar da fé.
né? Duvidar, será que isso realmente existe? Será que isso realmente existiu? Né? As pessoas Então, começam a duvidar. Tá, mas a questão é, existem outros detalhes da nossa vida, do dia a dia, que não é uma questão de simplesmente eu atribuir o fato por causa da fé. É nítido que existem muitas coisas da nossa vida que, se não for a intervenção divina, não resolvem, né? é, Existe a necessidade da intervenção divina para resolver problemas relacionais, problemas conjugais, problemas financeiros, isso. né? Quantas pessoas que se batem tentando soluções financeiras não conseguem, até que o momento que ela fala assim, eu falo que ela faz a melhor oração espontânea que alguém pode fazer. Ela fala assim: seja o que Deus quiser. É, Né? é uma oração assim meio tradicional, né? Seja o que Deus quiser. Assim, o que ele está apresentando para Deus é: eu não tenho mais capacidade, eu estou impotente diante dessa situação. Então, ó, eu estou entregando, seja como o Senhor quiser. E daí ele faz. E Né? Deus atua, né? E Deus atua, ele faz, ele corrige, ele coloca as coisas no lugar, e no final, na maioria das vezes, a gente não consegue nem explicar como é que aconteceu. Então, porque é uma Né? coisa tão repentina, né? Às vezes que acontece. Sim, e não tem muita lógica. E as coisas vão acontecendo de uma maneira tão natural que a gente não percebe a ação divina. Mas a gente, no final, reconhece que, se não fosse a intervenção divina, não teria resolvido. Né? É muito interessante isso. Então é isso que Nicodemos está falando aqui. Né? No tempo de Jesus, ele fazia esses sinais extraordinários, né? Esses milagres extraordinários. Mas hoje, ele faz sinais extraordinários de uma ordem diferente, porque a nossa necessidade é diferente. Nós Né? vivemos num mundo de tecnologia, né? Deus deu capacidade para a ciência evoluir de tal forma que Uhum. as pessoas têm medicamentos diferentes, né? Eu vi na internet uma cura do câncer de uma maneira extraordinária, através de uma máquina que realiza alguma. Sim. Então, isso daí é um milagre, é um milagre. Sim. Agora, para que as pessoas, em geral, possam ver isso, possam compreender, porque não é só questão de ver. Ver é só se ver na prática. Uhum. Né? A Bíblia fala, um texto que é bastante mal interpretado, a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Né? Tem gente que até recita o texto errado. Ele fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é e ouvir, é e o ouvir. Né? É participar É participar, é praticar. Né? A fé vem de ouvir, né? E o ouvir, a prática, né? Porque o verbo ouvir na Bíblia é muito mais usado como prática do que audição. Né? Então, vamos dizer, uma tradução melhor para a compreensão desse texto seria o quê? A fé vem de praticar, e praticar a palavra de Deus. Isso seria uma tradução simples, né, dentro do contexto real. Né? O que acontece? As pessoas, para ver a ação, elas precisam praticar a fé. Tiago fala isso: fé sem obras é morta, não serve para nada. Né? Agora, para que Jesus possa curar a cegueira espiritual das pessoas hoje, as pessoas precisam voltar a praticar a fé, precisam voltar a orar, precisam voltar à comunhão da igreja, porque dons espirituais, as pessoas falam assim: ah, mas por que eu não posso orar em casa? Por que eu não posso? Hoje eu tenho internet, YouTube, por que eu não posso ficar estudando a Bíblia em casa? Pode e deve, né? Mas isso não tira também o fato de você precisar da comunhão de uma igreja, porque frutos do Espírito só se desenvolve com relacionamento. Eu preciso estar junto para desenvolver amor, paciência, domínio próprio,
Você pede paciência para alguém, Deus coloca um chato do seu lado. Porque tem que exercitar a Tem que paciência. exercitar, né? Então, existe a necessidade. Agora, só praticando é que eu consigo a cura da minha cegueira espiritual. Então, o que está acontecendo? O mundo ele está caminhando para uma certa autossuficiência, né? Que está levando cada vez mais a uma cegueira espiritual. E por ele não ver Jesus agindo, não ver a divindade atuando, ele começa a negar a existência. Então, e não é assim, né? Não pode ser assim. Agora, quando a gente pratica, comece a praticar, você vai conseguir ver Jesus trabalhando ao seu lado. Então, é por isso que ele foi denominado de verdadeiramente o profeta, né? O profeta, verdadeiramente. Né? Por quê? Porque é a expressão do Dr. Augusto Cury, né? No período que ele era ateu, ainda antes dele se converter ao cristianismo. Por que ele se converte ao cristianismo? Porque ele fala, olha, eu comecei a praticar os ensinos de Jesus, não acreditando que ele era Deus, nem filho de Deus, nem nada disso, mas é porque os ensinos dele valiam a pena. Né? Colocar em prática valia a pena, porque eu ia ter mais qualidade de vida, eu ia ter mais qualidade de relacionamento familiar, eu ia ter mais qualidade de vida com a minha esposa. Né? Então eu comecei a colocar em prática. Agora, quando eu coloquei em prática, eu vi Jesus agindo, daí eu me converti. Né? Daí eu entendi quem é Jesus. Por quê? Que pessoa que você conhece, vocês que estão nos acompanhando pela rádio, né, pelo YouTube, tudo, que pessoa que você conhece que todas as orientações que ela te deu na vida, nem que seja seu pai e sua mãe, todas as orientações que te deu na vida, nunca teve nenhum erro. É mesmo, só Deus mesmo, né? Porque os nossos pais erraram. São humanos. Por mais que não quisessem, cometeram erros. Pais geram traumas em filhos, né? Filhos geram mágoas nos pais. Né? Então, por mais que se ame e se tente fazer o melhor, ainda se comete erros e grandes erros muitas vezes. Agora, a questão é como que uma pessoa, né, sozinho, né, ele começa a trazer uma elucidação para a vida, né, uma orientação para a vida, e tudo que ele fala dá certo. Então, é muito difícil entre nós humanos. É isso que Nicodemos fala. Se Deus não estiver com ele, como que ele vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Então, a questão é, eu nunca vi, sinceramente falando, eu nunca vi ninguém que colocasse os ensinos de Jesus em prática na vida que desse errado. O erro acontece quando a pessoa faz diferente. Fala, Jesus está falando para fazer assim, mas eu acho que se fizer assim dá certo. Daí dá tudo errado. Daí dá tudo errado e ele fala, não deu certo. Mas Jesus já tinha falado que não dava certo. Jesus já tinha dado a receita correta, né? A receita correta. E isso para todas as coisas. Não existe assunto humano que a Bíblia não trate. Não. Todos estão. Pelo menos os princípios, né? As pessoas, mas naquele tempo não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha rádio, não tinha tecnologia, não tinha nada disso. Mas todos os princípios estão aqui. Né? É uma coisa atemporal, né? Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, ele é atemporal e ele traz para nós os benefícios que as receitas dele trazem, né? Sim. Só as receitas dele. Agora, na sequência da lição, uma coisa que eu acho bastante interessante é assim, e olha que interessante que fica isso, irmã Jô. Deus quer curar a nossa cegueira para poder nos ressuscitar. Senão nós vamos ficar sem ressuscitar. Né? Senão a gente fica morto, como diz a Bíblia, nos nossos delitos e pecados.
Né? O primeiro passo para a ressurreição é ver, é voltar a enxergar. Agora a questão é, o que que eu tenho que voltar a enxergar? Tem que voltar a ver a mão de Deus me dirigindo. Eu tenho que voltar a ver a mão de Deus, eu tenho que voltar a ver os ensinos de Deus, eu tenho que voltar a ver a esperança, eu tenho que voltar a ver a fé, eu tenho que voltar a enxergar. Por quê? Porque o mundo, ele vai nos deixando cegos. Uau. Assim, a prática das coisas desse mundo, né, deixa a gente sério. Vai deixando cego. Quantas vezes uma pessoa fala assim, nossa, hoje eu tomei uma atitude que eu não devia ter tomado, mas eu fiquei cego de raiva. Né? Porque é verdade. As emoções humanas cegam. Cegam e a pessoa toma atitudes, posturas e decisões inadequadas. Né? E não só de raiva, às vezes até por amor, por piedade. Né? Quantas vezes a pessoa ela vê uma situação e Deus está trabalhando com aquela pessoa e o outro fica com dó dele e fala assim, eu vou ajudar aquela pessoa. Né? Daí ele faz duas coisas, né? Além dele se prejudicar, ainda atrapalha o trabalho de Deus que está trabalhando com aquela pessoa, né? Daí ele fala, mas aquela pessoa ali está passando por dificuldade, ele está, vamos colocar assim, ele está com dificuldade para moradia, né? Não consegue alugar uma casa, não consegue, e eu vou ajudar ele, eu vou lá ser fiador dele. Daí a Bíblia fala para não ser fiador. Daí eu vou lá e sou fiador dele. Daí ele não paga. Daí sou eu que tenho que pagar. Eu sou o fiador. Aí eu falei, mas eu fiz para te ajudar e você não está cumprindo o seu compromisso. Tudo. Ele vai virar e falar, você fez porque quis. Né? Já passei por isso. Porque a piedade que a gente tem dele, ele não tem da gente. E era isso que Deus estava tratando dele e a gente atrapalhou. A gente atrapalhou. Então, o que eu falo, não é só por raiva que a gente toma atitudes erradas e precipitadas. Por amor também a gente faz. Por piedade também a gente faz. Então, a gente tem que estar muito centrado na palavra de Deus para amenizar os erros, porque perfeito a gente não vai ser, né? Mas para amenizar os erros. É por isso que o Salmo primeiro, que eu repito sempre o Salmo primeiro, o que que ele fala? Que é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Para quê? Para saber que decisão tomar em cada situação. E é interessante o Salmo porque ele tem uma evolução, né? Primeiro anda, depois assenta, né? Porque ele já começa com a primeira expressão. Você quer ser feliz? Bem-aventurado. Então, se você quer ser feliz, tá, você quer ser feliz. Ao invés de ele te ensinar o que você deve fazer primeiro, ele te ensina o que você não deve. Né? Então, se você quer ser feliz, você não pode andar no mesmo caminho que pecadores, né? Não pode se deter, né? Se deter, ou seja, parar, né? Muito menos se assentar, né? Porque quem senta é para participar, né? Você não pode. Ao contrário disso, você tem que saber o que está escrito na lei, que é a Bíblia, né? E na Bíblia você vai meditar dia e noite. Todas as decisões que você for tomar, será que Deus aprova? Será que está certo? Será que não está? E assim ele vai curando a nossa cegueira para a ressurreição. É muito bonito, né? Estudar a Bíblia é alguma coisa que traz um conforto muito especial. Sim, e traz qualidade de vida.
nós temos que crescer nesse conhecimento. Vamos continuar examinando a Bíblia a cada semana, né? É pena que o nosso tempo esgota, né? Ele se esgota e está chegando ao final, olha só. Sim, já chegou no nosso horário. Se fosse pela gente, a gente ficava o dia inteiro aqui. Né? Mas como o programa ia ficar muito caro e a gente tomou o espaço dos outros, não pode. Não pode. Mas é sempre um privilégio a gente poder trazer essas reflexões, porque muito além do que a gente traz aqui, é o que o Espírito Santo está falando com você. Exatamente. Que Deus abençoe a cada um de nós que participamos, que estamos aqui ouvindo ou que estamos falando, né? Que Deus nos acrescente, né? Vamos então concluir com uma oração, pastor? Sim. O pastor pode orar conosco? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a Tua palavra, de colocá-la em prática em nossas vidas e poder testemunhar que o Senhor está nos conduzindo para a vida eterna. Amém. Te agradecemos porque o Senhor já nos libertou da nossa cegueira espiritual para que nós pudéssemos a cada dia viver com felicidade, com harmonia e transmitir essa felicidade a todos aqueles que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Que o Senhor continue abençoando de um modo muito especial cada um que está nos acompanhando, cada família por eles representado. Que o Senhor conceda da tua paz, que eles conheçam a ti verdadeiramente, conheçam a Jesus Cristo e possam reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até próximo domingo. Próximo domingo. Deus abençoe a todos. Boa semana e um bom domingo em nome de Jesus. Amém.